Comercial fecha a venda, mas as informações se perdem pelo caminho. Se a passagem de bastão da tua empresa não está acontecendo da forma correta, isso vai impactar diretamente na produtividade do teu time e na experiência do teu cliente. Quando o teu cliente fecha contrato contigo, ele está com a expectativa muito alta. Mas se a tua equipe de projetos não recebe o contexto do que foi alinhado com o cliente, a experiência dele começa a virar frustração. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a automatizar a criação de tarefas dentro do Bitrix 24 para que o teu time de entregas receba todo o contexto do cliente e assim você possa evitar falhas de comunicação na tua empresa. Hoje a gente vai utilizar duas ferramentas principais, então, que vai ser a parte do CRM e tarefas e projetos, para que a gente consiga levar as informações do CRM para projetos, né? A gente vai precisar criar o grupo primeiro, o projeto primeiramente. E aqui, pessoal, tem um ponto. Não adianta a gente configurar essa passagem de bastão da forma mais bonita possível e deixar todo o resto bagunçado. Então, sim, é muito importante fazer o mapeamento do processo comercial, do pós-venda, para que a gente garanta que tudo esteja de fato organizado. Então, eu vou acessar aqui a área de tarefas e projetos. A gente vai criar o nosso projeto, então. Vou acessar aqui projetos, vou vir aqui em criar. E aqui você vai ter três opções. Ou você cria um projeto, ou uma collab, ou um grupo de trabalho. E qual que é a diferença entre essas três opções? Geralmente as pessoas têm bastante dúvida. O projeto, ele prevê uma data de finalização, então ele tem fim. O grupo de trabalho, ele não tem uma data de finalização. Então, como que geralmente é utilizada essas opções, né? O projeto, se você quer centralizar todas as tarefas ali relacionadas àquele cliente, você pode utilizar essa área. Se você agora quer centralizar por departamentos dentro da tua empresa, por exemplo, a área de expedição, a área de compras, você pode utilizar a área de grupo de trabalho, então você vai ter toda a tua equipe que está relacionada àquelas ações dentro do grupo. Aqui é legal ter cuidado, porque o projeto, como ele prevê um fim, pode ser que no futuro você fique com uma quantidade infinita ali de grupos de projetos, né, no caso. Então, às vezes, vale mais a pena criar um grupo de trabalho, porque a ideia é que a tua equipe consiga, de fato, visualizar essas tarefas. Então, você também, como gestor, vai conseguir acompanhar de forma macro o que precisa, o que está sendo realizado, e caso você precise filtrar por um projeto específico, por um cliente específico, você pode utilizar marcadores, filtros, que são algumas opções ali dentro das configurações para localizar essas ferramentas, essas informações mais fáceis, tá? Aqui eu vou utilizar a opção de grupo de trabalho, tá? Então, vou aqui para o próximo. Eu vou dar um nomezinho aqui para ele. Teste mesmo. Vou aqui para o próximo. Aqui a gente vai ter a opção de colocar se ele é público, privado ou oculto, tá? Então, aqui público, todo mundo vai ter acesso, qualquer pessoa que tiver cadastrada aqui no Bitrix vai poder entrar no grupo e visualizar as informações dele. O privado, o acesso é apenas por convite, e oculto, a equipe não está indicada ou visível em nenhum lugar. Então, ninguém sabe quem está participando desse grupo, e o convite, ele é apenas... a entrada é apenas por convite, tá? Então, vou aqui para o próximo. Nesse local, você vai definir quem é o proprietário do grupo, e aqui embaixo você vai adicionar os colaboradores. Como eu estou num portal aqui de teste, eu ainda não tenho usuários cadastrados, tá? Mas aqui no caso de vocês, vocês vão convidar quem vai estar relacionado a essas ações aqui. Vou aqui para o próximo. O nosso grupo de trabalho, ele já foi criado, então a gente vai ter aqui um feed, que é uma área onde vocês podem colocar informações, mensagens, avisos, referente a esse projeto, né, a esse grupo especificamente. Aqui a gente vai ter a área de tarefas, onde a gente vai conseguir visualizar e consultar todas as tarefas que estiverem relacionadas a esse grupo. A gente vai poder visualizar no formato de calendário também, olhando ali para os prazos. Aqui embaixo, aqui em cima, só para continuar, a gente vai ter a área de arquivos também, onde vocês podem incluir anexos, informações pertinentes a esse grupo. Aqui a gente vai ter alguns formatos de visualização, tá? Que é parecido com o CRM. Se você não viu o vídeo do CRM, eu vou deixar aqui para que você tenha uma visão geral ali do potencial do CRM também, da ferramenta, e como que
como que essas visualizações elas são definidas aqui dentro do sistema. Mas se você já olhou, você vai ver que é bem semelhante. A gente tem a opção aqui de lista, Kanban, prazo, planejador. Aqui em cima a gente tem o filtro também. Então, claro que existem algumas diferenças. Aqui a gente tem menos possibilidades também de automações. É uma pegada um pouco mais diferente, então precisa entender bastante ali da necessidade do processo para definir qual vai ser a melhor área para o teu negócio. Tá? Então a gente já tem o nosso grupo aqui criado, ele tá com o nomezinho de teste, e a gente vai voltar lá para o CRM. Antes de voltar, na verdade, eu só vou mostrar aqui para vocês como que vocês fazem para visualizar informações gerais, ou se no futuro você precisar também adicionar outros funcionários a esse grupo. Você pode vir aqui em cima em sobre o grupo de trabalho, e aqui a gente vai ter a opção de membros, e por aqui vocês conseguem enviar o convite também. Ainda aqui em sobre o grupo de trabalho, a gente consegue acessar as funções e permissões. Essas funções e permissões, elas são mais gerais e você também pode definir permissões de acesso para os usuários especificamente dentro aqui do módulo de tarefas e projetos, tá? Tem as permissões de acesso aqui mais macro que você consegue definir aqui também, tá? Então, temos o nosso grupo de trabalho criado. Eu vou voltar lá para o CRM. Então, vamos considerar aqui que a gente já tem as nossas etapas do processo. Eu já criei aqui um card de teste. Então, eu tenho aqui algumas etapas do meu processo comercial, novas oportunidades, propostas, negociação, mas a gente quer a etapa de fechamento. Então, se eu tirar o filtro aqui, eu vejo que tem mais algumas etapas aqui no finalzinho do nosso funil, né? Negócio fechado, analisar falha e negócios fechados também, só que muda a cor. Aqui vocês podem alterar, inclusive, pessoal. Geralmente eu coloco negócios perdidos. Acredito que facilita também para a gente automatizar posteriormente. Então, a etapa onde a gente vai configurar essa ação vai ser aqui em negócio fechado. Para incluir essa automação, eu vou vir aqui em regras de automação. E aqui eu vou nesse maisinho em adicionar e vou criar a tarefa. Se ela não estiver aparecendo aqui para vocês, vocês podem pesquisar aqui em cima, criar tarefa, para facilitar também. Aqui, pessoal, vocês vão definir algumas configurações para que apareça dentro do grupo de trabalho. Então, você pode colocar o nome da tarefa, vou colocar aqui onboarding, por exemplo. Você pode colocar uma descrição. E aqui que começa, para que as informações da tua venda sejam encaminhadas também para a tua equipe de projeto, você precisa incluir, então, o que estava definido, o que estava cadastrado ali dentro do card. Eu vou voltar aqui rapidinho, só para mostrar aqui brevemente para vocês. A gente vai encaminhar esse card aqui da Inovare. Então, se eu descer aqui, eu vejo que eu tenho diversos campos preenchidos, né? Então, tipo do imóvel, orçamento estimado, prazo para início da obra, o nome da empresa. Então, eu tenho algumas informações. Eu posso encaminhar tudo que está aqui lá para minha tarefa dentro do grupo de trabalho que a gente criou, tá? Então, como que eu faço para obter essas informações? Deixa eu voltar lá para regras de automação. Então, eu vou vir aqui, vou adicionar essa tarefa, vou colocar o nome dela aqui novamente, né, que eu acabei não salvando. E aqui eu posso obter alguns parâmetros do negócio. Então, eu posso vir aqui nesses 3 pontinhos e ele vai carregar aqui para mim algumas informações que eu posso levar para a tarefa também. Deixa eu ver aqui, por exemplo, prazo para início da obra, orçamento estimado, tipo do imóvel. Eu vou usar essas 3 informações aqui no exemplo, para mostrar aqui para vocês como que a gente pode estruturar. Lembrando que aqui ele vai trazer exatamente o que está escrito dentro do negócio. Então, eu posso escrever aqui novamente, prazo início da obra, orçamento e tipo do imóvel. Beleza. Coloquei aqui alguma descrição de teste para vocês. Aqui vocês vão definir o responsável. Você pode definir, deve, é sempre importante definir um prazo para essas tarefas para que você possa acompanhar a eficiência da tua equipe. Então, aqui a gente pode colocar, por exemplo, 2 dias. Vou colocar aqui 2 dias, a partir da data atual. E aqui a gente tem a opção de utilizar as configurações do Bitrix.
Eu também falo sobre isso no vídeo anterior. Eu vou colocar aqui para ele contabilizar. Vou colocar aqui OK. Aqui embaixo você tem algumas outras opções. Esse pausar processo enquanto a tarefa está sendo executada, se a tarefa ela estiver em andamento, todas as automações que forem criadas depois só vão ser executadas quando essa tarefa ela for finalizada. Então aqui você pode definir quem vai ser o criador dessa tarefa, que é a pessoa que vai delegar, pode ser ali o vendedor responsável pela venda. Você pode também adicionar participantes nessa tarefa. Aqui embaixo que é o local onde a gente vai direcionar para o grupo que a gente criou. Então eu vou vir aqui e selecionar teste. Aqui anteriormente eu tinha criado uma collab de teste, mas vocês vão ver que ela vai aparecer aqui também, então caso vocês optem pela collab, vocês conseguem direcionar a tarefa para lá também. Mas aqui eu vou utilizar o grupo de trabalho conforme a gente criou, tá, pessoal? Então, você pode adicionar observadores aqui na tarefa, tem uma série de opções aqui, vou focar nas opções principais para que você possa já destravar essa automação aí na tua empresa, tá? Então, aqui embaixo a gente também a gente pode definir se o responsável ele pode alterar o prazo, ativar o rastreamento de tempo para tarefa, se ele tem a opção de contabilizar, vai ter um reloginho dentro da tarefa para ele pausar e dar play. Então, você pode desmarcar aqui caso não faça sentido, ou verificar a tarefa após a conclusão. Ele define que o criador precisa aprovar, então o responsável ele conclui a tarefa, mas ela só vai ser concluída se o criador ele aprovar essa conclusão, né, se estiver tudo ok. Então aqui eu vou clicar em salvar essa tarefa. E para mostrar um outro recurso para vocês, o que pode acontecer é de ter mais tarefas que precisam ser criadas. Então, vamos supor que você tem essa tarefa geral, mas você tem subtarefas que você já quer criar para responsáveis diferentes. Então, a gente pode vir aqui novamente, criar tarefa, e você vai colocar aqui o outro tipo de tarefa, vai delegar o responsável, seguir as mesmas configurações aqui que eu passei anteriormente, vai definir qual é o grupo de trabalho que você quer direcionar, mas aqui embaixo você vai definir se ela é uma subtarefa de outra tarefa. Então, como que a gente faz esse relacionamento entre tarefas? Você vai clicar aqui nos 3 pontinhos, vai vir aqui em regras de automação e vai vir aqui em criar tarefa e vai buscar o ID da tarefa anterior, tá? Para facilitar, caso você tenha muitas tarefas aqui na etapa que você queira criar, e é importante ter cuidado com isso também, pessoal, você pode definir aqui nomes diferentes para facilitar essa localização, tá? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, tarefa A e tarefa B. Deixa eu ver aqui se ele vai mostrar para mim o nome diferente. Aqui, ó, ele já alterou a nomenclatura, então vai ficar como tarefa A. Fica muito mais fácil da gente localizar depois nas automações. Então, aqui eu já atrelei a subtarefa à tarefa principal. O último ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente falar também antes de rodar essa criação é a parte de lista de verificação. Então, você consegue definir itens dessa tarefa que também precisam ser realizados e a tua equipe consegue entender a sequência de ações que podem ser feitas e dar o checkzinho e você acompanhar como que tá o andamento daquela tarefa. Então, eu vou colocar aqui também, só para a gente testar, para vocês conseguirem visualizar esse checkzinho aqui. Aqui eu tô configurando essas automações no modo simples das automações, mas se a gente clicar aqui em editar no criador do fluxo de trabalho, a gente vai ter uma visualização de fluxo. Então, quando você começa a ter muitas automações, às vezes é melhor configurar por aqui, porque fica mais fácil para visualizar o que está acontecendo, tá? Se tem uma condição, faz isso ou faz aquilo, vai ficando muito mais fácil da gente conseguir entender as regras do que está acontecendo. Aqui tem uma diferença, quando eu acesso pelo fluxo de trabalho, às vezes a gente tem opções maiores, a gente tem mais opções de configuração que a gente pode realizar. E aqui dentro da tarefa também acontece isso. Para expandir essa tarefa, basta clicar 2 vezes aqui e ele vai abrir essa tela aqui para você. A maior parte das configurações são a mesma, mas tem uma opção aqui que eu queria mostrar para vocês, que é a opção de colocar arquivo. Tá? Então, aqui a gente tem um arquivo e se você tiver documentos dentro do teu card do CRM, do card da venda, você pode adicionar aqui também através do parâmetro. Aqui você pode vir nos 3 pontinhos também, ou dar um sinal de igual e escrever o nome do arquivo que ele vai buscar aqui para você, beleza?
Vou colocar aqui, vou salvar. Vamos ver se vai funcionar essa automação aqui que a gente criou agora. Eu vou acessar, então, aqui o meu card da venda. Vamos finalizar essa venda. Mas antes de finalizar, vamos só dar um checkzinho aqui do que estava preenchido que a gente colocou dentro da tarefa. Então, eu coloquei lá o parâmetro do tipo de imóvel, orçamento estimado, prazo para início da obra e um anexo para que a gente consiga ver se ele vai levar para a tarefa também. Então, aqui eu vou fechar a minha venda, vou vir para negócio fechado. Ele está me pedindo aqui para eu preencher o valor dessa venda, que é um campo que eu coloquei como obrigatório. Vou salvar aqui. E olha só, pessoal, ele já criou, já veio a notificação aqui que as tarefas elas foram criadas. E veja que legal, essas tarefas elas ficam vinculadas ao card que gerou, então eu posso acessar as tarefas por aqui, o que facilita, a gente acaba centralizando essas informações, então eu sei de tudo que está acontecendo relacionado a esse cliente aqui pela timeline, então eu posso abrir a tarefa por aqui. Deixa eu ver, ó, ele já trouxe aqui também as informações que eu havia definido, então vai chegar já na tua equipe de projetos com as informações que você colocar aqui. Ele já veio com o anexo, já veio também com o prazo ali que eu tinha colocado. Então, olha só que legal, pessoal, aqui a gente acaba conseguindo ter uma organização muito maior. Aqui embaixo ele já trouxe a subtarefa, então eu vou expandir aqui também, a gente colocou o checklist, ele já mostrou o checklist, e aqui embaixo ele também já disse que essa tarefa, ela tem uma tarefa principal, que é a nossa tarefa aqui do onboarding, e aqui ele também faz a relação com a subtarefa. Agora vamos lá para o nosso grupo, também verificar como que ficou a visualização por lá. Aqui, pessoal, tem um ponto. Antes de acessar o grupo de trabalho, a gente tem essa área de minhas tarefas. Aqui vai ficar disponível todas as tarefas em que eu estiver envolvida, em que o teu funcionário estiver envolvido, independentemente de qual grupo de trabalho ele está ou não. Então, aqui a gente consegue ter uma visão geral de tudo que eu tenho para atuar. Se eu quiser segmentar, eu posso vir aqui e filtrar também pelo grupo de trabalho específico, tá? Eu posso vir aqui e filtrar, ou eu posso acessar aqui diretamente também a área de projetos do grupo que a gente criou, para conseguir ter essa visualização. Então, a gente vê aqui que as tarefas elas já estão aqui, eu posso alternar a visualização entre lista, entre Kanban, eu posso olhar por prazo, tá? Então, ele vai organizando aqui. Essas etapas eu não consigo editar, né? Elas já são padrão aqui do sistema, então ele vai organizando aqui por prazo para mim. E eu posso visualizar aqui pelo Kanban também, posso filtrar só as tarefas em que eu estou como responsável, então caso você opte em centralizar dentro de um grupo de trabalho por tipos de tarefas, né, e os seus colaboradores participem ali no mesmo grupo, você pode orientar para que eles pesquisem pelas tarefas em que eles estão como responsável. Então, essas regras, elas variam bastante de acordo com a necessidade e o tipo de processo que às vezes é melhor, é mais adequado aí para tua empresa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que eu tenha conseguido te ajudar a melhorar a passagem de bastão entre a tua equipe de vendas e a tua equipe de operações. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu comentário, o teu like, para saber se está sendo relevante para você. Muito obrigada e até a próxima!